Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você a análise da principal notícia do dia, que é a notícia que acabou de acabar nesse momento, que é o voto do ministro Luiz Fux. Aliás, o voto nem acabou ainda, gente, o voto vai seguir, porque tem outras pessoas ainda em que o ministro Luiz Fux vai dizer se condena ou se não condena, mas o mais esperado era o voto sobre Jair Bolsonaro. Então vamos a ele, né? O que disse o ministro Luiz Fux num voto, gente, que deixou todos perplexos, da oposição ao governo, daqueles que não têm partido aos mais partidários de todos, dos ministros do STF, todos absolutamente chocados com a postura de Luiz Fux, que se comportou como o maior de todos os advogados de Jair Bolsonaro, se comportou realmente como se os advogados de Bolsonaro e dos outros réus da trama golpista tivessem escrito o voto para ele. E do jeito que ele leu o voto e com todas as argumentações que ali foram colocadas, que estavam na boca dos advogados, eu assisti todas as sustentações orais, eu não duvido que houvesse a participação, que tenha havido a participação de advogados de Bolsonaro e de outros réus na construção do voto de Luiz Fux, porque não é possível, ou ele ficou completamente louco, ou esqueceu de sua própria história, porque Fux estava votando contra ele mesmo. Ele votou contra ele mesmo. Tudo que Fux disse hoje, num tom muito arrogante, professoral, falando alto, meio aos gritos, agredindo muito o Ministério Público, né? Tudo que ele falou vai contra o que foi Fux, até agora, um dos ministros mais sérios e mais firmes nas penas no STF. E o Fux é aquele mesmo Fux que votou para aquela gente toda do 8 do 1, que estava naquele quebra-quebra lá em Brasília, e para cadeia. Aquele povo ir para Papuda. E o Fux de hoje parecia um cordeirinho de Bolsonaro. O voto dele em relação ao Bolsonaro é pelo menos ridículo. É pelo menos ridículo. É uma coisa das mais absurdas. Gente, olha, é uma coisa, é uma coisa que não se explica. Né? Eu fico pensando se eventualmente o Fux pode ter sido ameaçado, se ele realmente estava com muito medo da Magnitsky, se a família dele foi ameaçada de morte, se ele fez algum acordo espúrio, né? Alguma coisa aconteceu, porque o que aconteceu hoje dentro da primeira turma do STF não é normal e não condiz com o Fux que nós conhecemos até agora, pelo menos o que eu conheci até agora. Foi um Fux contradizendo o Fux. Eu digo para você, sem medo de errar, que no andar da carruagem, né, o Fux está gabaritado para ser o candidato do Bolsonaro em 2026, porque se portou como um fiel escudeiro. Ele foi absolvendo, aí ele basicamente condenou o Mauro Cid em uma das acusações por tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito, né, basicamente o Mauro Cid, e depois foi inocentando todo mundo, agora está no Jair Bolsonaro, inocentou o Bolsonaro de tudo, mas não só inocentou, ele defendeu o Bolsonaro com unhas e dentes. Ele está sendo adorado pela milícia bolsonarista. Hoje, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro estava assim polvorosa nas redes sociais, né? Muitos da oposição dizendo que amam Fux, que adoram Fux, fazendo coraçãozinho para Fux. Todo mundo em choque, até os bolsonaristas em choque com o voto de Fux. Gente, é inacreditável. Poucas vezes eu vi algo tão vexatório no poder judiciário desse país. Poucas vezes eu vi tanta vergonha dentro do poder judiciário desse país. Né? Os ministros estavam assim com o queixo caído, né? Com o queixo caído. Fux disse muitas vezes que não há golpe de Estado sem deposição do governo legitimamente eleito. Né? Então, ele votou. Primeiro, começou com a votação para anular todo o processo por falta de competência do STF para julgar os réus, declarou a nulidade por incompetência de foro do STF, por incompetência da turma e por cerceamento de defesa. Gente, quem não ficou surpreso com isso? Ele declarou a nulidade em três casos contra Bolsonaro. Quer dizer, é de deixar todo mundo perplexo, né?
E continuou insistindo muito que não há golpe de Estado sem deposição de governo legitimamente eleito. Ora, se houvesse o golpe de Estado, se o golpe de Estado tivesse sido consumado, não haveria sequer julgamento, Luiz Fux. Você não é burro. Você não é burro. E ao que me consta, até agora, também não está no time do pessoal mau caráter, da cretinice. Então, se você não é burro e não é cretino, o que está acontecendo? Tem alguma coisa por trás disso? É uma coisa muito séria. Não houve o golpe de Estado, mas houve uma tentativa de golpe de Estado que só não foi concluída, apesar de todos os seus esforços, por incompetência daqueles que estavam empreendendo o golpe de Estado, que começou a ser desenhado em meados de 2021 com mais força, pelo menos foi de 2021 para cá que se conseguiram provas de tudo isso, e fartas provas. Tanto que os advogados estavam no maior chororô, enquanto estavam fazendo as defesas orais, porque era muita prova para ser analisada. Ah, mas é muita prova, meu Deus, são 70 teras de prova. E Fux insistindo nessa coisa quase que infantil, que não há golpe de Estado sem deposição do governo legitimamente eleito. Mas ele continuou, ele disse, olha, poderia ser também o autogolpe. Então não foi golpe antes, porque seria autogolpe. Seria o governo Bolsonaro depondo do próprio governo Bolsonaro. Isso beira a estupidez máxima, beira a idiotice falar uma coisa dessa. O que havia ali era um desenho para aplicação de golpe. Um desenho para aplicação de golpe. Que culminou com o 8 do 1, que foi a tentativa do próprio golpe de Estado. Enquanto o Bolsonaro aguardava que o caos fosse implementado no Brasil, para que o golpe fosse de fato implementado no Brasil. Então, assim, vamos pegar, né, quando o Fux diz, olha, a incompetência do STF julgar, a incompetência da turma julgar a tentativa de golpe de Estado. Crime de golpe de Estado é julgado no STF, é um crime direto contra a democracia brasileira, contra a Constituição. Essa é a jurisprudência do STF. Crime de golpe de Estado é julgado no STF, ponto. Um dos réus, o Ramagem, é deputado e foi diplomado antes do crime. Portanto, todo o processo vai para o STF, inclusive o processo dos comparsas. A jurisprudência diz que o político será julgado no foro que tinha quando o crime ocorreu. E o crime de Bolsonaro começou quando ele ainda era presidente. Voltemos para meados de 2021. Então, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Né? Ele acolheu uma preliminar de incompetência da própria corte, um contrassenso jurídico. O artigo 102 da Constituição determina que cabe ao STF a guarda da Constituição. Em caso de dúvidas constitucionais ou crimes envolvendo autoridades, é o Supremo quem deve decidir. Agora, o Luiz Fux tinha um tom de palanque, de comício, mostrava que estava querendo um embate com o PGR e com outros ministros. Por isso que ontem ele entrou numa discussão com o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, dizendo que ele não ia dar parte nenhum para ministro nenhum, quando o voto fosse o dele. Voto, aliás, demoradíssimo. Começou pela manhã, já são aí, sei lá, quase 10 horas de votos. Somado o voto do Alexandre de Moraes e mais Flávio Dino, ele já tem mais horas à frente aí, né? Até porque é uma junção das defesas de todos os réus. O voto de Luiz Fux é a junção da defesa de todos os réus. Ele discursa em alto e bom som no palanque para as milícias bolsonaristas. Vergonhoso. Luiz Fux, gente, foi o único advogado, e eu estou dizendo advogado mesmo, porque ele está como advogado de Bolsonaro, o único advogado de Bolsonaro e de todas as defesas que negou a tentativa do golpe do 8 do 1. Gente, nenhuma defesa ousou negar. As defesas vinham, os advogados vinham, faziam uma defesa e tal, e diziam, olha, o meu cliente não tem nada a ver com isso. O meu cliente não endossou o 8 do 1.
não endossou qualquer plano golpista, não endossou o punhal verde e amarelo, não endossou o planejamento Copa 2022. O meu cliente não teve nada a ver com isso. Mas em nenhum momento os advogados disseram isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Pois Fux disse. Fux teve a pachorra de dizer isso não aconteceu. Não foi tentativa de golpe. O 8 do 1 não teve nada a ver com tentativa de golpe. Eram meros arruaceiros. Mas o mesmo Fux condenou essas pessoas à prisão. E não foi por dano ao patrimônio. Foi por tentativa de golpe. Fux livrou Bolsonaro de ser o mandante de todos os crimes. Livrou no voto dele. Deixe bem claro, é a turma inteira que vai votar. E serão 4 votos a 1. Serão 4 votos a 1. Ministra Carmen Lúcia e ministro Cristiano Zanin votam amanhã e votam pela condenação. Votam pela condenação, como tem que ser, porque é um dos casos mais graves da política brasileira. Mas Fux passou pano. Livrou Bolsonaro de ser o mandante de todos os crimes investigados até agora. Diz que a minuta de golpe não pode ser considerada base de crime algum, porque não há ato executório. Vejam bem. Então, existia uma minuta de golpe que foi apreendida, inclusive na casa do Anderson Torres, e que depois foi apreendida igualmente no gabinete do Bolsonaro, no PL, texto igual, igualzinho, e que isso não pode ser considerada base de crime algum, porque não há ato executório. Então, se planeja um golpe, esse golpe é planejado com um ex-ministro, junto com outros ministros, com o apoio da Marinha Brasileira. Isso não aconteceu definitivamente por conta da incompetência, repito, de Bolsonaro e daqueles que planejaram o golpe, e porque os generais, tanto da aeronáutica quanto do exército, disseram não e sequer admitiram essa conversa, sob pena de prisão daqueles que continuassem o assunto. E ele me diz que, como não houve ato executório, como o golpe não chegou, né, em sua última escala, tá tudo bem, é só planejar. O que tem planejar um golpezinho, né, Luiz Fux? Ah, gente, o que tem planejar um golpezinho? O que tem planejar a morte do ministro Supremo Alexandre de Moraes, do presidente da República, do vice-presidente da República e demais, algumas pessoas que atrapalharam o caminho? O que tem planejar a morte dessa gente? O que tem? Bobagem, isso não é nada. Isso não é nada, só deveria estar sendo julgado esse caso caso realmente todos estivessem mortos, decapitados, né? Fossem executados, corpos desaparecidos. É isso que disse o Luiz Fux. Porque sobre o planejamento punhal verde e amarelo, que era o planejamento para matar autoridades, punhal verde e amarelo, planejamento para matar autoridades, Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin. E o Copa 22, a execução disso pelos kids pretos, sabe o que o Fux disse? Não há prova de que Jair Bolsonaro conheceu o plano. Meu Deus! Meu Deus! De que água o Fux bebeu? A cópia do documento do punhal verde e amarelo foi impressa por Mário Fernandes no Palácio do Planalto. Foram 3 cópias. E imediatamente as cópias foram levadas ao Alvorada, ao Palácio do Alvorada, para serem entregues nas mãos de Bolsonaro. Nas mãos de Bolsonaro. E aí, o Luiz Fux diz que não há prova de que Bolsonaro conhecia o plano. Bolsonaro não sabia de nada, né? Não sabia de nada. Pobre Bolsonaro. Havia todo um golpe sendo planejado, morte de autoridades, e ele não sabia de nada. O mais violento de todos, ele não sabia de nada. A cópia do documento, repito, foi impressa por Mário Fernandes no Palácio do Planalto e imediatamente levada para Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Até para o monitoramento do Alexandre de Moraes, Fux passou pano para o Bolsonaro. Veja, monitoramento pela BIM paralela. Eu fui monitorada.
A lista dos monitorados já saiu na imprensa, eu fui monitorada, Alexandre de Moraes monitorado, outros tantos políticos monitorados, o Rodrigo Maia monitorado. No final das contas, só faltou o Luiz Fux canonizar o Bolsonaro, elevá-lo à máxima santidade. Diz que não há nada contra o Bolsonaro. E blá, 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 blá. Sobre o 8 do 1, Fux diz que o PGR escreveu a peça no afã de conectar Bolsonaro com os atos do 8 do 1. E que não há provas de que Bolsonaro tenha ligação com os vândalos ou que conhecesse essas pessoas. Se o ministro Luiz Fux não teve competência para achar provas de que Bolsonaro conhecia essas pessoas, eu vi pessoas que estavam lá, gente do agronegócio, gente grande que estava lá no quebra-quebra e que financiou a campanha do Bolsonaro, inclusive em que nós dormimos na fazenda deste grande representante do agronegócio. Dormimos na fazenda dele em época de campanha, eu e a equipe, e o Bolsonaro. Ele estava lá. O agro ajudou a financiar, inclusive os acampamentos golpistas. Se houve acampamento golpista na frente dos quartéis, se houve chamamento das pessoas através dessa gangue digital que existe no Brasil, que saiu do gabinete do ódio e continuou fazendo o trabalho sujo, criminoso, se houve os chamamentos de Bolsonaro em lives, como não há prova que Bolsonaro tenha ligação com os vândalos ou que conhecesse as pessoas, Fux, você é cego, é surdo. Não, você quer ser cego, surdo e mudo para a justiça. Falou o tempo todo de alegações infundadas, diz que não há nada que vincule Bolsonaro à liderança do movimento golpista. Acreditem. Disse com todas as letras, sem vergonha nenhuma, sem ficar com a bochecha roxa. Ele disse que não há nada que vincule Bolsonaro à liderança golpista. Esse povo foi organizado pelas milícias digitais e pelos discursos de Bolsonaro e sua gangue. Pois Luiz Fux absolve Bolsonaro de tudo. Esse mesmo, repito, que condenou centenas pelo 8 do 1. Agora recua? É mais que medo da Lei Magnitsky. Não pode ser só isso. Não é só medo de perder o visto. Tem coisa mais cabeluda por aí. Uma coisa não a gente tem que deixar bem claro, gente. Fux não é bobo. Ele está longe disso, é esperto demais. Ele está agindo e ele agiu até agora de forma premeditada e política. Deu armas à oposição para que os golpistas ou os amantes do golpe pressionem Carmen Lúcia e Zanin, que ainda não votaram, voltam amanhã. A síntese do voto de Fux até agora é mais ou menos assim. Vamos prender os ministros, vamos prender o PGR, porque está todo mundo aqui cometendo uma grande justiça, e vamos deixar os golpistas soltos, né? Depois dessa, Fux não manterá só o seu visto americano. Trump vai dar um título de cidadão honorário para Fux. Se Fux olhasse todos os processos criminais e habeas corpus que julga com essa profundidade, seria o ministro que mais solta presos nesse país. Na prática, é o ministro que mais condena e mais nega recursos e habeas corpus no STF. Mas se agisse como está agindo com Bolsonaro e sua gangue, seria o que mais solta presos nesse país. Ia deixar o Gilmar Mendes no chinelo. No chinelo. A sensação que eu tive com tudo que eu vi, eu assisti tudo, cada minuto, é que Fux estava lendo outro processo, que é outro caso, que não tem nada a ver, outro crime, coisa de outro planeta, que não tem nada a ver com os fatos que a gente viu, acompanhou, assistiu até agora. A sensação é de que Fux estava numa realidade paralela, muito diferente da nossa. Repito, Fux não votou contra Alexandre de Moraes ou contra Gonê. Fux votou contra ele mesmo. Foi Fux versus Fux. Fux enterrando a sua carreira como um juiz sério,
que realmente mantém a legislação, que realmente julga com rigor, que não dobra a espinha para bandido ou para político, mas Fux dobrou. Dobrou até mostrar os fundilhos. Agora, só falta ele colocar uma camiseta da seleção brasileira e sair gritando mito. É um dia de vergonha, talvez uma das maiores vergonhas que o Supremo já passou. A ver os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Uma coisa é fato. Todo esse circo de Luiz Fux, toda essa palhaçada que ele fez, todo essa coisa de vestir a roupa de defesa de Jair Bolsonaro, não vai mudar o julgamento, não vai mudar o final dessa história. E o final dessa história vai ser Bolsonaro condenado por 4-1. Condenado por 4-1 e mais os réus da trama golpista. Agora, juridicamente, não muda nada, por hora. Porque ali na frente, quando mudar um pouquinho os membros do Supremo, pode haver uma contestação. A exemplo do que aconteceu na Lava Jato, apesar de que na Lava Jato a questão foi outra, foi combinação entre juiz e promotor, e Ministério Público. Mas pode haver uma contestação, uma tentativa de nulidade com base no voto do Fux ali na frente. A oposição já pensa nisso, porque sabe que não condenar Bolsonaro é impossível. Agora, politicamente, muda muita coisa. Dá para a oposição argumentos que a oposição ainda não tinha, na boca de um ministro do STF, e faz com que essa gente apague fogo com gasolina na luta de um projeto por anistia que por si só é inconstitucional. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Amanhã tem Jornal da Joyce de novo, e aí eu trago a avaliação dos votos da ministra Carmen Lúcia e também de Cristiano Zanin. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, já curta, espalhe e compartilhe esse vídeo.